Eu havia recém defendido a tese do curso de assistência social e resolvi dar uma festa com um grupo de amigos de classe, em um sítio que meus pais haviam recém comprado. Era um local bem distante da capital de Minas Gerais. Um local isolado, com tudo que um grupo de jovens precisa ter para se divertir. Aquele sítio eu havia conhecido um ano antes da compra, quando estava pesquisando algumas informações de dois jovens que haviam desaparecido. O tema da minha tese era sobre jovens em boas condições financeiras que se tornaram pessoas em situação de rua, por inúmeros motivos, principalmente drogas e álcool. Eu estava envolvido junto de um colega de grupo exatamente nesses dois casos de desaparecidos, enquanto o restante do grupo pesquisava outros dois casos. E ali naquele sítio, um jovem de 22 anos, filho de um vereador de São Paulo, havia desaparecido após meses na rua, envolvido com cocaína. E em seguida, a sua namorada, veridiana de apenas 19 anos, ao ir procurá-lo, também acabou desaparecendo. Eram as manchetes dos jornais. E um dia eu peguei a moto e fui até esse sítio, onde ficava a região dos desaparecimentos. E fiquei encantado com o local. Quando eu soube que estava à venda, não pensei duas vezes. Meus pais estavam para se aposentar e procurando um local afastado da cidade grande para viverem. Então, os convenci. Eles foram visitar, entraram em um consenso e compraram o sítio. E colocamos o nome de Esperança, Sítio Esperança. Ah, os velhos decidiram apenas se mudarem após a minha colação de grau e iniciar as reformas necessárias. Eu estava lá quase que a semana toda. Não vi a hora de nos mudarmos. A estrada já estava asfaltada. E onde eu fazia o estágio levaria apenas 1 hora e meia. Eu gostava de dirigir em alta velocidade. Então, eu estava como o diabo gosta. Os meus pais resolveram passar o fim de ano em Santa Catarina. Eu sozinho fiz a minha mudança, desmontando os meus móveis, contratando um carreto. Me mudei. Passava as noites na rede na escuridão, observando a infinidade de estrelas. Mas no final de semana antes do Natal, liguei para uma galera, a mais barra pesada da faculdade. E em menos de 2 horas, 40 recém-formandos em assistência social, direito, administração e outros cursos estavam estacionando seus carros, motos e até bicicletas no estacionamento do sítio. Já chegaram com todo tipo de comida e bebida, drogas. Eu confesso que sempre curti um fumo proibido. E década de 70? Porra, bicho. Lança-perfume, o famoso. Minha irmã mais nova de 18 anos estava junto. Fiquei apreensivo, pois ela sempre me dedurava. Mas naquela noite ela mal havia olhado para minha cara. E pelo menos com 2 caras eu a vi se pegando. Aliás, todos estavam curtindo o amor livre. Afinal de contas, década de 70. Som no último volume, gritaria, muitas risadas, calor de 40 graus, a piscina chapada. Acabei ficando com uma menina que não conhecia. Até que vi que era ainda a aluna do segundo grau, quando percebi que a Aline, a minha irmã, havia trazido seus colegas também formandos, mas do segundo grau. Percebi que haviam mais de 50 jovens descontrolados. Mas eu já estava bêbado. E conforme a noite foi passando, de tanta bebida, tanta droga, um desmaiava, outro vomitava e outros sumiram pelo mato para coisas mais íntimas. A última lembrança que eu tive era eu deitado na boia da piscina, vendo uma colega de classe se afogar. Eu não sabia se ela estava se afogando de verdade ou não, mas me pareceu que ela estava morrendo. E uma forte luz branca, que do nada, à noite, ficou dia. Então eu apaguei. Acordei com uma outra luz forte no meu rosto. Tentei me mexer e não consegui. Me lembrei de Maria Inês se afogando. Tentei falar e não conseguia também. Apaguei mais uma vez. Depois eu acordei. Era um breu total. Uma escuridão que me deixou desesperado. Eu não conseguia mexer nenhum músculo do meu corpo. Percebi que meus olhos estavam fechados. E por isso a escuridão. Senti ardência pelo corpo. E veio uma claridade do nada.
Forcei os olhos e aquela luz voltou. Vi vultos em cima de mim. Não era capaz de entender. Eu começava ali a suspeitar que algo havia acabado muito mal na festa. Eu havia bebido o dia todo, cheirado lança, fumado baseado, misturado bebida. Eu deveria ter tido uma overdose. Senti uma dor insuportável. Gritei e gritei, mas acho que era só na minha mente o grito. Meus lábios não se mexiam. Eu apaguei. Eu acordei de novo. Senti meus dedos, minhas pernas, olhei ao redor. Fui levantar, mas meus braços estavam presos. Haviam 2 canos de alumínio bem finos introduzidos pelos pulsos. Uma dor terrível. Não podia mexê-los. Estranhei o local. Não parecia um hospital. Haviam cilindros com um líquido amarelo e pareciam ser pessoas dentro. Eu achei que deveria estar morto. Comecei a chamar pelos médicos. A minha voz ecoava dessa vez. Esquecia dos pulsos, mexia e a dor voltava. Era terrível, eu não podia mexê-los. Ouvi pessoas atrás da minha cabeça, tentei virá-la, mas nada. Veio uma máscara, me sufocou, um cheiro forte eu apaguei. Acordei sentindo uma dor de estômago terrível. Mais uma vez não conseguia me mexer, mas dessa vez eu estava de bruços. Eu senti uma sonda ou algo me penetrando. Eu fiquei em pânico. O que estava acontecendo comigo? Que merda eu havia feito? Eu estava no hospital, mas ninguém falava comigo. Eu comecei a ouvir vozes, mas não entendia. Acho que era a primeira vez que eu chorava. Eu olhei, meus pulsos estavam abertos. Eu conseguia ver dentro os buracos no meu braço. Estavam atrás de mim, mexendo nos meus órgãos sexuais. Eu perguntava o que eles estavam fazendo, mas não entendia as suas respostas. E então eu tentei saltar para frente, mas não conseguia. E dessa vez eu percebi o cilindro bem na minha frente, um pouco distante. Aquele cilindro com líquido amarelo. E era ela ali dentro, boiando. Fixei meus olhos. Não era possível. Era a jovem desaparecida que eu pesquisava, Veridiana, e eu a reconheceria em qualquer lugar. Foram 2 anos de pesquisas sobre seu sumiço. Olhei para o lado e lá estava, com a barba grande, imerso naquele líquido amarelo, José Henrique, o namorado dela. Me deu um desespero. Me ergui, me jogando para trás, mas uma dor alucinante me fez desmaiar. Acordei e, para o meu desespero, estava dentro de um cilindro. E vi que haviam vários outros, homens, mulheres, crianças, cães, gatos, diversas espécies de animais, árvores, plantas, todos dentro do cilindro. O vidro era embaçado, mas vi os supostos médicos. Eu estava sendo cobaia. Me pareceram humanos, porém muito altos. Não dava para ver suas cabeças. Suas mãos me pareciam mais finas do que o normal. Caminhavam bem devagar. Só quando se distanciavam para saírem de dentro daquela sala, dava para perceber a cabeça. Eram mais pontiagudas do que o normal. Fiquei desesperado. Já estava quase desmaiando quando senti 2 pontadas nos meus pés. Gritei, me debati, aquele líquido subindo, dor. Logo meus pulsos tiveram seus furos invadidos por 2 caninhos de alumínio. Uma sonda adentrou pela minha boca, eu não conseguia fazer nada. Invadiu a minha garganta. Eu estava sendo entubado, consciente, e meu nariz também. 2 aparelhinhos entraram pelas minhas narinas. Eu não me mexia. Vi o líquido engolir o meu corpo nu. Fiquei ali imerso. Eu via tudo, sentia tudo.
Depois meu corpo começou a perder o sentido, mas a consciência demorou. Fiquei amortecido. Eu não podia me mexer. Vi Veridiana abrir os olhos para mim, às vezes o namorado dela, às vezes outros que eu não conhecia. Eu apenas perdi os sentidos e recobrava a memória. Um dia, Viridiana não estava mais. Havia um menino de uns 10 anos. Outro dia ele não estava mais. Depois um rapaz. Naquele mesmo cilindro eram substituídos. Até que acordei em um lugar diferente. Era um hospital. Pessoas para lá, pessoas para cá. A enfermeira veio, passou a mão no meu rosto. Eu estava em pânico. Ela chamou o médico. E foram perguntando e perguntando. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Onde você mora? E fui falando a minha idade. E perguntaram que ano que você nasceu? Que ano que você acha que você está? Meus pais, ao chegarem, eu levei um susto. Ficamos os três nos encarando. Eles estavam bem mais velhos, pareciam meus avós. E me deram um espelho. E chorando, minha mãe perguntava: Luiz Carlos, meu filho amado, onde você esteve esse tempo todo? Mãe, o que houve comigo? Pai, o que houve comigo? Você desapareceu, meu filho. Você desapareceu há mais de 30 anos. Para mim, eu estava ali de cobaia por apenas alguns dias, mas fiquei desaparecido por 30 anos. Hoje, após tratamentos de regressão, sei que fui abduzido, que o líquido amarelo é o âmbar e que todo tipo de experiência fizeram comigo. Viridiana retornou 10 anos depois que eu sumi. Seu namorado José Henrique também voltou um tempo depois. Fomos 5 jovens que desapareceram naquela noite no sítio. Nem todos retornaram. E é isso. E é assim, tem muitos de nós lá nas mãos deles e não podemos fazer nada. Absolutamente nada. 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 Obrigado.